Pandemia, em 5 frases. A primeira frase: esses políticos têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Presidente Jair Bolsonaro a apoiadores em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Pois é, todo o poder emana do povo, né? Mas a gente tem que lembrar que numa democracia representativa é preciso negociar com o parlamento, que também representa uma boa parcela do povo. Então, depende muito do que o presidente quis dizer com isso, né? Não existe espaço mais para pilantragem, como ele disse, da velha política que aluga o voto. É preciso votar de acordo com a consciência e representar de fato o povo, mas não tem alternativa além da negociação. Bom, o presidente está seguindo essa linha, só que essa linha ela precisa ser seguida à risca se realmente o presidente insiste nessa questão do poder emanar do povo. Ele está certo, é claro, e ele é o representante do povo e deve seguir aquilo que o povo quer. E o que o povo quer não é negociação, não é sentar com Gilberto Kassab, não é sentar com Ciro Nogueira, não é sentar com esses caciques do Centrão que simplesmente se interessam pelas benesses próprias deles e não pelo interesse do povo. Se o presidente segue essa linha do discurso, a prática tem que ser a mesma. Segunda frase. É assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia, disse Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo que é assustador, só lembrando que é uma pequena parcela, né? Não é todo mundo que saiu para protestar que quer essa volta do regime militar. Agora, devemos questionar por que isso está acontecendo. Talvez as instituições que representem a nossa democracia não estejam tão bem assim na foto, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, que não goza de muita credibilidade e, por motivos óbvios, vem atuando para gerar mais insegurança jurídica do que qualquer coisa. Lembrando que sua missão é a de guardião da Constituição. O próprio ministro Barroso, ele representa muitas vezes uma visão de ativismo judicial. Ele quer legislar sem voto. Ele quer mudar interpretações sobre casamento gay, sobre aborto, coisas que ele não recebeu voto algum para fazer. Ele tem ali uma missão muito clara: ser o protetor da Constituição. Está faltando, talvez, seguir isso à risca. Olha, o ministro Barroso também deveria se posicionar em relação a um tema que eu acredito ser muito fundamental para um defensor de uma democracia, que são as candidaturas independentes, né? Ele promoveu algumas audiências públicas a respeito desse tipo de candidatura que ainda não existe no Brasil, mas até agora não se pronunciou a respeito e não faz isso andar no Brasil. Afinal de contas, nós temos hoje uma democracia no Brasil que se diz representativa, mas mais de 90% das pessoas não acreditam em partidos políticos. Se você é defensor da democracia, você tem que defender candidatura independente. O Brasil reconhece o papel da OMS, frase de Nelson Teich, ministro da Saúde. O ministro reconhece o papel da OMS, só resta dizer aí para o bem ou para o mal, né? O papel da OMS é inegável e tem, claro, acertos, não é só erro. Agora, tem que apontar, sim, inúmeros equívocos cometidos pela OMS desde o início dessa pandemia, a começar por aceitar os dados da ditadura chinesa de forma pouco crítica, a começar por demorar a reconhecer que era uma pandemia e falar que todo mundo podia viajar tranquilamente, não recomendar o uso de máscaras e por aí vai. Ou seja, a OMS não precisa ser abolida, ela precisa ser reformada e precisa melhorar e muito. A gestão da OMS hoje, com seu presidente, ele todos os dias no Twitter faz publicações de palavras muito bonitas. Fala sobre perseverança, amor no Twitter, mas ações concretas, aquelas que realmente a população precisa de um direcionamento claro da OMS, não se fala. O ministro Nelson Teich, na minha avaliação, tem que se posicionar de maneira firme em relação à OMS. É assim que ele vai ganhar o respaldo da população, porque a população brasileira entendeu que nós estamos no escuro e a Organização Mundial, que cuida exatamente de toda essa regência dessa orquestra num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, pouco se pronuncia, mas fala palavras bonitas na internet. Não há como esse vírus ter vindo de nós, disse Yuan Zimin, vice-diretor do laboratório chinês acusado de ter responsabilidade sobre a origem da Covid-19. E a última frase: nunca mais voltaremos a ser os mesmos. Escritor Paulo Coelho. Pandemia, em 5 frases.